Bom, boa noite a todos de volta. Então, eu dizia, 1824, primeira Constituição do Império, e aqui tem uma diferença, e quero já também endereçar algumas questões. Houve sim uma evolução muito importante do primeiro reinado para o segundo reinado, Dom Pedro I para Dom Pedro II. O Brasil, sob Dom Pedro II, era um país diferente do Brasil de Dom Pedro I, do ponto de vista constitucional. Mas há uma ruptura aqui, uma ruptura que todos sabem, o processo da transição da monarquia para a república no Brasil, relacionada também com a questão do fim da escravidão em 1888, o último país do mundo a abolir a escravidão, 13 de maio de 1888, uma crise financeira grave, resultado também da Guerra do Paraguai e resultado até da própria abolição da escravatura, uma crise monetária de falta de papel moeda para pagar o trabalho assalariado. Enfim, tem um livro disso, The Financial Crisis of the Abolition, do John Schultz, aliás, curioso, escrito em inglês e não traduzido, nunca achei uma versão em português sobre, é uma crise financeira da abolição, o que de nenhuma forma mancha a abolição, que era necessária, tardia, e talvez o Império também tenha pago um preço por tê-la feito de forma tão tardia. Em 1889, o Brasil proclama a República num golpe militar, um gabinete de ministros enfraquecido. Ouro Preto era do Partido Liberal, saudoso, era o presidente do gabinete de ministros, do Conselho de Ministros, propôs reformas constitucionais importantes, aumentando o direito ao voto, dando mais autonomia para as províncias, mudando o sistema das eleições, diminuindo o poder do Conselho de Estado. Foi tarde, o parlamento não aprovou. Isso terminou também por precipitar o golpe militar, sim, que em 1889 extingue a monarquia, proclama a República. Em 1891, o Brasil escreve a sua primeira Constituição republicana. Ela é uma Constituição de rompimento. Ela é uma desconstituição do Império. E várias fórmulas tradicionais das Constituições portuguesas que eram repetidas na Constituição brasileira foram jogadas fora para dizer coisas diferentes. Pela primeira vez, constou da Constituição, e eu quero aqui ler o artigo 1º para vocês, aquilo que eu já disse, que a Constituição não é mais resultado da aliança política do povo. Ela passa a ser, e isto é uma fantasia, a nação brasileira adota como forma de governo sob o regime representativo a República Federativa, numa cópia, uma tentativa de cópia da Constituição americana, ela sim nascida da união de estados que eram as 13 colônias que resolveram se juntar e formar uma união a partir da pré-existência das colônias. As colônias existiam como entidades políticas que produziram uma união. Isso aqui no Brasil é uma fantasia. Constitui-se por união perpétua e indissolúvel de suas antigas províncias, constitui-se em Estados Unidos do Brasil. Nosso primeiro nome republicano, Estados Unidos do Brasil, uma óbvia cópia do formato americano. 3 poderes. Extinguimos o poder moderador. Eu já disse isso aqui em outra aula, queria muito, mas não vou repetir para não cansar vocês. Estabelecemos uma Constituição com executivo, legislativo e judiciário. Eu digo independentes e harmônicos entre si. Quando eles entram em conflito, não tínhamos mais um poder moderador. A Constituição não criou um parlamentarismo moderno. A Constituição criou um presidencialismo aos moldes da Constituição americana, com uma grande diferença. A Constituição americana tem um grau de autonomia dos estados muito grande. E há uma pirâmide que começa no poder local dos municípios,
tem uma autonomia, vou fazer exacerbado para mostrar o meu ponto, muito grande dos estados, e quando nasceu, um poder bem restrito para a União. O Brasil é o contrário disso. O Brasil nasce com esta linha desenhada. Até o poder local era relevante, mas essa linha desenhada aqui. A União era mais forte. Sempre foi, isto é da tradição política brasileira. O Executivo Federal é forte como fora o poder moderador enquanto tivemos o Império. Era o... Quem é que diz? Nós elegemos um rei de 4 em 4 anos no Brasil? Porque os poderes eles são concentrados não só vertical, mas horizontalmente. Aqui o poder cresce nesse sentido. O executivo é mais forte. E aqui ele cresce nesse sentido. A União é mais forte. Então a União, o Executivo Federal, presidente da República, é o mais forte num desbalanço de poderes. Um desbalanço de poderes. Extingue-se o catolicismo como religião oficial, quer dizer, extingue-se a ideia de uma religião oficial. Na do Império, eu até não li, o catolicismo, a religião católica, apostólica, romana, é a religião oficial do Império, sendo permitidos todos os outros cultos e todas as outras religiões de forma privada ou doméstica, sem sinais exteriores nos templos. Quer dizer, era o ato de não ser católico na Constituição era quase escondido. Óbvio que na sociedade não. Aqui a Constituição da República reconhece isso, extingue a ideia de uma religião oficial. É uma Constituição, de novo, que concentra poderes no presidente e concentra-os é uma cópia mal feita da Constituição americana que não conseguiu encontrar na realidade um equilíbrio de poderes. É uma Constituição fraca para um momento de vácuo político-social. Por que vácuo? O Brasil nunca fora uma república. E a proclamação da república rompe com o modelo ibérico. Rompe de verdade. Vou ler um artigo da Constituição de 1891 que talvez pareça da nossa atual. Artigo 3º. Fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal, Brasília. 1891, o plano de criar uma nova capital, tirar a capital do Rio de Janeiro, a cidade imperial, tirar a capital, um rompimento com a história, dar as costas para a história. Quem caminha no Rio de Janeiro antigo, no centro histórico do Rio de Janeiro, caminha no Império Brasileiro. Era preciso tirar a capital dali para romper com o passado imperial. Isso mostra por si só, em 1891, já essa ideia de construir um Brasil novo, de planejar um Brasil para o futuro, de construir um Brasil novo esquecendo-se do seu passado. E esse é um traço que eu quero marcar daqui para frente. A história política do Brasil é a história da projeção de um Brasil que eu queria ser, mas que eu nunca fui e que eu não sou. Esse Brasil que nasce na República, inspirado no modelo americano, é a projeção de eu queria ser o americano, mas eu não sou. A história política do Brasil não era essa. Essa Constituição, por óbvio, gera os seus próprios atritos, as suas grandes confusões, e aqui no Rio Grande do Sul,
no Partido Republicano Rio-Grandense, surge no fim do século XIX, fim do século XVIII, no fim do século XIX, uma figura chamada Júlio de Castilhos e o seu sucessor, Borges de Medeiros, que pregam não só o positivismo, mas pregam que a República precisaria, para se estabelecer e para ter normalidade institucional, para ter estabilidade institucional, ela precisaria, e foi o que aconteceu na Constituição rio-grandense, eles perderam essa discussão na Assembleia Constituinte de 1891, lá, mas a colocaram na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, dizendo a ideia de que, para que a República se instaurasse, seria necessária uma fase de ditadura. Borges de Medeiros governa o Rio Grande do Sul por 30 anos, com mão de ferro, roubando eleições, a história que todos conhecem, e um herdeiro político seu, no ano de 1930, e é uma história que os gaúchos, mal informados, talvez contem com orgulho, e faz parte, isso sim, da ideia de ser gaúcho, se orgulhar disso. No ano de 1930, uma revolução se inicia no estado do Rio Grande do Sul, filha dessas ideias, e vai a cavalo tomar o Rio de Janeiro, no caminho amarrando o cavalo no obelisco, e essa é a história que os gaúchos aqui contam. O gaúcho é um povo tão bom que foi a São Paulo, amarrou o cavalo no obelisco. Tomam a capital e Getúlio Vargas assume a presidência da República, com uma visão, digamos, não muito democrática. Em 1932, os paulistas se revoltam na Revolução Constitucionalista. Queremos uma nova Constituição. Se a Revolução se fez para romper com o modelo de 1891, constitucionalize, não governe de fato, governe de direito. Constitucionalize eleições. Getúlio se nega, os paulistas pegam em armas. Assim como os gaúchos perderam em 1835, os paulistas perdem em 1832, mas a Revolução Constitucionalista de 32 não fica sem efeitos. Em 1934, Getúlio Vargas é levado a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Não conseguiu resistir. Chama uma Assembleia Nacional Constituinte, ela é feita e é escrita a Constituição de 1934. De novo, concentração de poderes na mão do governo federal. Os estados com pouca autonomia, o poder executivo com força sobre os demais poderes. É a primeira vez que surge o voto obrigatório no país, na Constituição de 1934. É a primeira Constituição que fala em direitos trabalhistas, uma marca de Getúlio Vargas. Sofreu 3 emendas ao longo do tempo, as 3 concentrando poder no Executivo Federal. Era uma visão de Getúlio, herdeiro da visão gaúcha de Borges de Medeiros, de que para consolidar a República era preciso concentrar a força e promover uma quase-ditadura. Quase-ditadura, até que, insatisfeito com a Constituição de 1934, Getúlio diz: escrevemos uma Constituição, aplicamos a Constituição que os senhores escreveram em Assembleia Nacional Constituinte, mas eu não gostei dela. Está aqui a minha. Em 1937, Getúlio Vargas outorga a polaca, a Constituição do Estado Novo, a polaca. Por que polaca? Porque inspirada na Constituição fascista da Polônia. Diz ela, e aqui é o momento de mais grave ruptura com qualquer ideia de Estado de Direito.
na primeira metade do século XX. Vou ler um artigo só. O Poder Legislativo organizará o Estatuto dos Funcionários... cadê? Perdi. Legislativo. Embaralhei aqui, vou chegar lá. Primeiro, né? Dissolveu o Congresso. A Constituição chega, dissolve o Congresso, suprime as bandeiras e os hinos dos estados, dissolve as assembleias legislativas. Ao dissolver o Congresso, diz assim, será marcada uma eleição e será marcado um plebiscito para validar a nova Constituição. O Estado Novo durou até 1945. A eleição nunca aconteceu e o plebiscito nunca foi convocado. Getúlio Vargas dissolve os partidos políticos, caça a liberdade de imprensa, estabelecendo constitucionalmente o direito do Executivo censurar previamente peças de teatro, publicações, jornais e transmissões de rádio e televisão. Esta é a cara da ditadura de Getúlio Vargas no Brasil. Curiosamente, é sob a égide desta Constituição que a música que nós ouvimos foi escrita. A merencora é a luz da lua, o coqueiro que dá coco, está tudo bem no Brasil. Esse é um momento também de nova ruptura com o passado, e assim como a República fizera Tiradentes, o herói da pátria, que nunca o foi, morreu, né? Durou pouco. Tiradentes como uma figura nova a ser santificada, aqui também uma ideia de uma nova história do Brasil, uma identidade nacional, um Brasil unitário, sem os estados, sem as identidades regionais, qualquer manifestação de regionalismo proibida, como na Espanha de Franco, onde a única forma que o sujeito tinha de ser catalão era ir para o estádio com a camisa do Barcelona, cujo escudo tinha as cores da Catalunha, e balançar aquelas bandeiras, porque não podia falar catalão, porque estava proibido. Aqui também essa ideia de eliminar as diferenças, as identidades regionais, para criar uma falsa identidade do que seja ser brasileiro. E aqui todo o samba como a grande música. Esse é o momento da explosão do samba como a música nacional, algo que nos unia a todos. Esse é o momento da explosão do futebol. Começam as Copas do Mundo em 1930. Esse é o momento dos grandes projetos nacionais de infraestrutura. Esse é o projeto dos grandes gastos, da grande industrialização com dinheiro e recurso público. Esse é o Brasil de Getúlio Vargas, e ele diz: a bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais são de uso obrigatório em todo o país. Não haverá outras bandeiras, hinos, escudos e armas. O Brasil é um Estado federal, certo? Cria os territórios. Deixa eu citar alguns artigos para vocês aqui. 73, primeiro 64. Fazia tempo que eu não lia. Olha esse artigo, que coisa bonita. Das leis e resoluções, no capítulo das leis e resoluções, 64. A iniciativa dos projetos de lei cabe, em princípio, ao governo, não aos membros do Congresso. Aliás, em todo caso, não serão admitidos como objeto de deliberação projetos ou emendas de iniciativa de qualquer das câmaras, desde que versem sobre matéria tributária ou que de uns ou de outros resulte aumento de despesa. Isso aqui até não é ruim. Mas, parágrafo 1º, a nenhum membro de qualquer das câmaras caberá a iniciativa de projetos de lei. Isso é um Congresso que tem o único papel de chancelar o que vem do governo. É um Congresso de mentirinha. Mas ele nunca chegou a ser eleito.
Getúlio Vargas, a partir de 1937, governa por decretos-leis que estão previstos na Constituição. Outra coisa que eu acho espetacular é, todos nós sabemos hoje no Brasil, que as Forças Armadas têm como função primordial a preservação da Constituição, certo? Artigo 161. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes, organizadas sobre a base da disciplina hierárquica e da fiel obediência à autoridade do Presidente da República. As Forças Armadas têm a obrigação de obedecer à autoridade do Presidente da República. Esse é um Estado ditatorial, que dura de 37 até 1945, quando Getúlio sofre um golpe interno de seus próprios ministros. Dizem alguns que, percebendo a sua própria fraqueza, Getúlio engendra com os ministros o autogolpe para sair bem. Em 1945, Getúlio é deposto. Em 1946, o Brasil tem uma nova Constituição. Uma Constituição democrática. Uma Constituição democrática. E uma eleição. Eleito Eurico Gaspar Dutra. Quem era Eurico Gaspar Dutra? Ministro de Getúlio Vargas. Signatário da Constituição de 37. Governa até 1950. Em 1950, eleições no Brasil. Tendo vivido o terror do Estado Novo, somos um povo amante da democracia, da liberdade, se somos um povo amante das instituições do Estado de Direito, quem não elegeríamos em 1950? Quem elegemos? Nós, brasileiros. Ah, esse coqueiro que dá coco. Getúlio Vargas vence as eleições num landslide, lavada. E governa até 24 de agosto de 1954, do catete só saio morto. Saio da vida para entrar na história. Tiro no peito com um 32. Morto na sua sala, no seu quarto, no Palácio do Catete. Que está lá montado até hoje no Rio de Janeiro, com o pijama ensanguentado de Getúlio numa redoma de vidro. Só saio da vida para entrar na história. Poucas cidades do Rio Grande do Sul não têm uma placa de bronze em algum lugar com a carta testamento de Getúlio Vargas. As forças ocultas me levam a Getúlio, um sanguinário ditador, morre em 54 e elege sucessores até 1960. Todas as eleições brasileiras da morte de Getúlio até 1960 elegeram partidários de Getúlio Vargas. A era Vargas vai de 30 a 1960. 60 o Brasil elege Jânio Quadros. Vamos lembrar o que aconteceu no meio do caminho? Juscelino Kubitschek, que cumpriu a profecia de 1891 e construiu Brasília. Em 1960, o Brasil elege a vassourinha de
Jânio Quadros, para varrer a corrupção. Já ouviram esse discurso?